Um bilionário convidou a garota mais zoada da escola para um encontro. Quando a reencontrou, ela era mãe solo e ele ficou encantado. O que aconteceu mudou suas vidas para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O sol da manhã paulistana filtrava através das enormes janelas do escritório, no último andar do edifício espelhado na Faria Lima, criando reflexos dourados sobre a mesa de mogno maciço, onde Rafael Montenegro revisava os relatórios trimestrais. Aos 42 anos, ele comandava a Tech Vision, um império tecnológico que havia nascido em sua garagem na Vila Madalena, e hoje movimentava mais de 3 bilhões de reais anualmente. Suas mãos, outrora calejadas de tanto programar códigos até altas horas, agora seguravam apenas canetas Mont Blanc e assinavam contratos milionários. A secretária Maria Fernanda bateu delicadamente na porta de vidro fosco. "Senhor Montenegro, tem uma ligação da secretaria do Colégio Santa Cecília, algo sobre uma reunião de ex-alunos." Rafael franziu as sobrancelhas grossas, herdadas do pai italiano, e acenou para que ela transferisse a chamada. "Bom dia, senhor Montenegro. Aqui é Cláudia, da secretaria do Santa Cecília. Estamos organizando a reunião de 25 anos da turma de 1998 e gostaríamos muito de contar com sua presença." A voz feminina soava animada, quase festiva. "Será no próximo sábado, no Espaço Jardins. Já confirmamos a presença de várias pessoas da sua turma, inclusive a Camila dos Santos Oliveira." O nome atingiu Rafael como um soco no estômago. Camila. A garota gordinha de cabelos crespos desalinhados que se sentava na terceira fileira, sempre carregando uma pilha de livros debaixo do braço. A mesma que os valentões chamavam de Camilona ou Fofinha, com aquela crueldade peculiar dos adolescentes. Ele se lembrava perfeitamente dela, embora nunca tivessem trocado uma palavra sequer durante os 3 anos de ensino médio. "Senhor Montenegro, ainda está aí?" A voz de Cláudia o trouxe de volta ao presente. Sim, estarei lá." As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Rafael desligou o telefone e se recostou na poltrona de couro alemão, os olhos perdidos na paisagem urbana que se estendia além das janelas. São Paulo fervilhava lá embaixo, um formigueiro humano de carros, ônibus e pedestres correndo contra o tempo. Mas sua mente havia voltado 25 anos para os corredores frios do colégio, onde ele era conhecido como Quatro Olhos, o garoto magrelo de óculos grossos que usava uniformes sempre grandes demais, herdados do primo mais velho. Naquela época, Rafael era praticamente invisível. Filho de um mecânico do Ipiranga e de uma costureira que trabalhava em casa, ele havia conseguido uma bolsa de estudos no Santa Cecília por suas notas excepcionais em matemática e física. Mas a diferença social era gritante. Enquanto seus colegas falavam sobre viagens para Cancún e carros importados, ele trabalhava nas tardes de sábado na oficina do pai para ajudar a pagar os materiais escolares. E havia Camila, a garota que, como ele, carregava o peso da diferença, da não aceitação, do isolamento social. Rafael a observava discretamente durante as aulas de química, quando ela mordia o lábio inferior concentrada nos cálculos, ou no recreio, quando se refugiava na biblioteca para escapar dos olhares julgadores. Havia algo nela que o tocava profundamente. Talvez fosse o jeito como ela erguia o queixo com dignidade, mesmo quando as meninas populares cochichavam ao vê-la passar. Ou como seus olhos castanhos brilhavam de inteligência quando respondia às perguntas dos professores. "Senhor Montenegro?" Maria Fernanda apareceu na porta novamente. "O senhor tem reunião com os investidores japoneses em 15 minutos. Cancele!" Ele disse abruptamente, surpreendendo a secretária. "Cancele todas as reuniões de hoje.
Preciso sair. Rafael pegou as chaves do Porsche Panamera preto e desceu até a garagem do edifício. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas da capital, não conseguia tirar Camila da cabeça. Será que ela se lembrava dele? Será que ainda morava em São Paulo? Estaria casada, com filhos? A curiosidade o consumia como não acontecia há anos. Decidiu passar pela Vila Madalena, onde tudo havia começado. A garagem onde criou os primeiros protótipos da Tecvision ainda existia, agora transformada em um café hipster que vendia sanduíches de R$ 15. Estacionou em frente ao prédio baixo de tijolo aparente e caminhou pela rua arborizada, respirando o aroma familiar de café e pão francês que emanava das padarias do bairro. Foi então que a lembrança o atingiu com força total. Camila havia mencionado uma vez, durante uma apresentação de história, que morava perto da padaria do seu Joaquim, aquela com o forno de lenha. A mesma padaria onde sua mãe comprava pão todo domingo depois da missa, a poucos quarteirões de onde ele cresceu antes da família se mudar para o Ipiranga. Seus pais se conheciam. Essa certeza surgiu do nada, mas Rafael sabia que era verdade. Dona Conceição, sua mãe, sempre comentava sobre aquela menina educada da Cristina que estuda no colégio chique quando voltava das compras. Camila. Tinha que ser ela. O trânsito de volta para a empresa foi um pesadelo, mas Rafael nem notou. Sua cabeça fervilhava de memórias e possibilidades. Durante anos, havia se concentrado exclusivamente em construir sua fortuna, em provar para o mundo que o garoto pobre do Ipiranga podia chegar ao topo. Casou-se com Helena, filha de um empresário do ramo alimentício, mais por conveniência social do que por amor. Quando ela o abandonou 2 anos depois, alegando que ele trabalhava demais e amava pouco, Rafael sentiu mais alívio do que dor. Desde então, havia tido algumas relações casuais com mulheres do seu círculo social, modelos, empresárias, socialites, mas nada que tocasse sua alma de verdade. Nada que o fizesse sentir aquele frio na barriga que experimentava apenas de pensar em reencontrar Camila depois de tanto tempo. Na sexta-feira, Rafael acordou às 5 da manhã como sempre, mas não conseguiu se concentrar em nada. Fez exercícios na academia particular de seu apartamento duplex em Moema, tomou um banho demorado no chuveiro de múltiplas saídas e escolheu cuidadosamente a roupa que usaria no dia seguinte. Uma camisa social azul marinho sem gravata, calça de linho bege e sapatos de couro artesanal. Nada muito formal, mas que demonstrasse seu sucesso sem exagerar. A noite foi longa. Rafael ficou na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que nunca dorme, segurando uma taça de vinho tinto da sua coleção particular. O vento morno de março trazia o cheiro característico de São Paulo. Uma mistura de asfalto, chuva que se aproxima e sonhos de milhões de pessoas. Amanhã finalmente saberia se os últimos 25 anos haviam valido a pena, ou se havia perdido algo precioso pelo caminho. Amanhã reencontraria a única pessoa que, mesmo sem saber, havia plantado em seu coração adolescente a semente do que poderia ser o amor verdadeiro. O relógio marcava meia-noite quando Rafael finalmente se deitou, mas o sono demorou horas para chegar. Em seus sonhos, uma garota de cabelos crespos sorria timidamente para ele entre as páginas de um livro de química, sussurrando seu nome com a voz que ele nunca havia escutado, mas que seu coração já conhecia de cor. O sábado amanheceu nublado, com aquelas nuvens cinzentas típicas do outono paulistano que ameaçavam chuva a qualquer momento. Rafael acordou às 6 da manhã, 2 horas antes do despertador, com o estômago embrulhado de ansiedade. Passou mais tempo do que o normal, escolhendo o perfume, optou pelo Terre d'Hermès, discreto mas marcante, e refez o penteado 3 vezes antes de considerá-lo satisfatório.
O Espaço Jardins ficava na Rua Augusta, em um casarão dos anos 1940, reformado, que mantinha o charme arquitetônico original, com toques contemporâneos. Rafael chegou pontualmente às 8 da noite, o horário marcado no convite. O valet parking estava movimentado, com carros de todos os tipos, desde BMWs e Mercedes até Civics e Corollas, refletindo a diversidade social que sempre caracterizou o Santa Cecília. Ao entrar no salão principal, Rafael foi imediatamente atingido pelos aromas que o transportaram de volta à adolescência. Salgadinhos de festa junina, coxinha, pastel, bolinho de bacalhau e o cheiro doce do quentão com canela que borbulhava em uma panela de barro no canto do salão. Bandeirinhas coloridas pendiam do teto, criando uma atmosfera calorosa e nostálgica. O som ambiente misturava sucessos dos anos 90 com forró e música sertaneja, exatamente como nas festas do colégio. Rafael Montenegro, não acredito. A voz estridente de Marcela Ferreira, ex-presidente do Grêmio Estudantil, cortou o ar. Ela se aproximou bamboleando sobre saltos altíssimos com um vestido dourado que marcava demais uma silhueta que havia ganhado alguns quilos desde a adolescência. Você está um arraso. Claro, né, com toda essa grana. Rafael sorriu educadamente, aceitando o abraço exagerado que ela lhe ofereceu. Marcela, que bom te ver. Como você está? Ah, eu estou ótima. Casei com o Ricardo, lembra dele? Da turma de 97? Temos 3 filhos lindos e eu trabalho com marketing digital. Mas me conta, é verdade que você vendeu sua empresa por não sei quantos bilhões? A empresa não foi vendida. Rafael corrigiu pacientemente, enquanto seus olhos percorriam discretamente o salão em busca de Camila. Ela continua crescendo. Imagino. E casado, namorando, um homem como você não pode estar sozinho. Rafael estava prestes a responder quando a viu. Camila acabara de entrar no salão, e ele precisou de alguns segundos para ter certeza de que era realmente ela. A transformação era impressionante, mas havia algo nos olhos castanhos que o fez reconhecê-la imediatamente. Aquela inteligência serena e profunda, que tanto o fascinou na adolescência. Os cabelos crespos, antes desalinhados e sempre presos em um coque desleixado, agora emolduravam seu rosto em cachos definidos que dançavam sobre os ombros. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, que realçava suas curvas naturais sem vulgaridade. Havia perdido peso, mas não de forma exagerada. Mantinha a feminilidade suave que sempre possuiu. O que mais impressionou Rafael foi a confiança que ela irradiava. A postura ereta, o sorriso genuíno enquanto cumprimentava outros ex-colegas, a maneira natural como se movia pelo ambiente. Porque eu sempre achei que vocês dois fariam um casal perfeito. Marcela continuava tagarelando, mas Rafael não estava mais prestando atenção. Seus olhos estavam fixos em Camila, que havia parado próxima à mesa de doces e conversava animadamente com Sandra, ex-monitora de português. Com licença, Marcela, Rafael interrompeu educadamente. Vou cumprimentar algumas pessoas. Ele caminhou em direção a Camila como se fosse um imã. Cada passo o levava de volta no tempo, mas simultaneamente para um futuro que ele mal ousava imaginar. Quando chegou perto o suficiente para ouvir sua voz, o coração disparou. Então eu falei para ela: filha, matemática é como receita de bolo. Você só precisa seguir os passos na ordem certa. Camila ria enquanto contava algo para Sandra, e o som era melodioso, contagiante. Camila, ela se virou lentamente, e quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Rafael viu o reconhecimento surgir gradualmente em seu rosto, seguido de uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, curiosidade, talvez até um toque de alegria. Rafael Montenegro, ela disse suavemente,
e ouvir seu nome na voz dela foi como escutar uma música que havia esquecido de tanto amar. Nossa, como você mudou! Para melhor, espero. Ele tentou brincar, mas a voz saiu mais rouca do que pretendia. Sandra, percebendo a tensão no ar, murmurou uma desculpa qualquer e se afastou discretamente. Rafael e Camila ficaram sozinhos em meio à multidão de ex-colegas que conversavam, riam e dançavam ao redor. Você está linda, Rafael disse com sinceridade absoluta. Muito diferente do colégio, mas linda. Camila corou levemente, mas manteve o olhar firme. Obrigada. Você também está bem diferente. Sucesso lhe caiu bem. Nem sempre foi assim, Rafael confessou, surpreendendo-se com a própria honestidade. Levei muito tempo para me sentir confortável com quem me tornei. Imagino. Deve ser difícil navegar entre dois mundos, o de onde você veio e o onde chegou. A perspicácia dela o impressionou. Em uma frase simples, Camila havia captado exatamente o conflito que o atormentou por anos. E você? Ele perguntou. O que faz da vida? Família? Sou enfermeira no Hospital das Clínicas. Trabalho na UTI neonatal. Seu rosto se iluminou quando falou sobre a profissão. E tenho uma filha de 8 anos, a Sofia. Ela é tudo para mim. É casada? Divorciada, há 5 anos. Ela tomou um gole do quentão que segurava nas mãos. E você? Divorciado também, há mais tempo que você. Eles conversaram por mais de uma hora, esquecendo completamente a festa ao redor. Rafael descobriu que Camila morava em um apartamento alugado na Saúde, que adorava ler romances históricos, que fazia pilates 2 vezes por semana e que sua filha Sofia estava aprendendo violão. Ela, por sua vez, ficou sabendo sobre sua trajetória empresarial, mas principalmente sobre como ele nunca se esqueceu das origens humildes e mantinha projetos sociais para jovens carentes. Você se lembra da padaria do seu Joaquim? Rafael perguntou de repente. Na Vila Madalena? Camila sorriu, uma expressão nostálgica cruzando seu rosto. Claro, minha mãe sempre comprava pão lá, Dona Cristina. Minha mãe também, Dona Conceição, elas se conheciam. Nossa, é verdade. Dona Conceição, a costureira. Minha mãe sempre falava dela com muito carinho. Que coincidência incrível. A festa estava acabando quando Rafael finalmente fez a pergunta que o atormentava desde que chegou. Posso te dar uma carona para casa? Camila hesitou por um momento, depois assentiu. Obrigada. Vim de Uber. O trajeto até a Saúde foi mágico. Rafael dirigia o Porsche pelas ruas iluminadas de São Paulo, enquanto eles conversavam sobre lembranças do colégio, sonhos de adolescentes e as voltas que a vida dá. Camila mencionou casualmente que estava passando por algumas dificuldades financeiras para manter Sofia na escola particular onde estudava. A mensalidade aumentou muito este ano. Ela explicou, olhando pela janela as luzes da cidade. Estou pensando em transferi-la para uma escola pública, mas ela adora onde está. Tem amiguinhas, se adapta bem. Rafael quis oferecer ajuda na mesma hora, mas intuiu que seria precipitado. Em vez disso, gravou mentalmente a informação e decidiu agir discretamente mais tarde. Quando chegaram ao prédio de Camila, um edifício simples dos anos 80, bem conservado, mas modesto, ela se virou para ele antes de descer. Foi muito bom te reencontrar, Rafael, de verdade. Para mim também, muito bom. Ele respirou fundo. Gostaria de tomar um café comigo amanhã? Conheço uma padaria incrível no Bexiga. O sorriso que ela lhe deu valeu mais que todos os contratos milionários que havia assinado na vida. Adoraria. A padaria do Bexiga ficava na rua 13 de Maio, um estabelecimento tradicional de família italiana que funcionava desde 1952. Rafael chegou 15 minutos antes do horário combinado, nervoso como um adolescente no primeiro encontro.
O aroma de pão francês, quentinho saindo do forno de lenha, misturava-se com o cheiro do café coado na hora, criando uma atmosfera acolhedora que o tranquilizava. Escolheu uma mesa no canto, próxima à janela, que dava para a rua movimentada, onde poderiam conversar com privacidade. O dono, Sr. Giuseppe, um italiano de cabelos grisalhos e avental manchado de farinha, o cumprimentou calorosamente em português, carregado de sotaque. Doutor Rafael, quanto tempo? Como está a família? Tudo bem, seu Giuseppe. Hoje trouxe uma amiga especial para conhecer seus pães. Camila chegou pontualmente às 9 da manhã, usando uma calça jeans escura e uma blusa branca simples que realçava seu tom de pele moreno. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, mas alguns rachos rebeldes escapavam, emoldurando seu rosto de forma charmosa. Rafael se levantou para cumprimentá-la, sentindo novamente aquele frio na barriga que não experimentava há anos. Que lugar lindo! Camila olhou ao redor, admirando as prateleiras repletas de pães artesanais, os azulejos portugueses nas paredes e as fotografias em preto e branco da família Giuseppe. Tem um clima tão familiar. É aqui que venho quando preciso pensar, Rafael confessou. Me lembra a padaria do bairro onde cresci. Eles pediram café com leite, pão francês com manteiga e sonho de doce de leite. Durante a primeira hora, conversaram sobre amenidades, o trânsito caótico de São Paulo, as mudanças no bairro do Bexiga, as memórias afetivas ligadas a cheiros e sabores da infância. Mas, gradualmente, a conversa se aprofundou. Você sabe, Camila disse, brincando com as migalhas do pão no prato, eu sempre te admirei no colégio. Rafael quase engasgou com o café. Como assim? Você era tão determinado, concentrado. Nunca vi alguém estudar com tanta dedicação. Ela o olhou diretamente nos olhos. E era gentil. Lembro de uma vez que o Paulo César, aquele valentão da nossa turma, derrubou meus livros no corredor de propósito. Você parou para me ajudar a recolhê-los, mesmo sabendo que isso te faria chegar atrasado na aula de educação física. A memória atingiu Rafael como um raio. Ele se lembrava perfeitamente daquele dia. Camila no chão do corredor, tentando reunir os livros espalhados enquanto Paulo César e seus amigos riam. Rafael havia hesitado por alguns segundos, sabendo que se envolver o tornaria alvo das provocações também, mas algo dentro dele não conseguiu ignorar o desespero silencioso nos olhos dela. Você se lembra disso? Perguntou, impressionado. Como poderia esquecer? Foi o primeiro ato de gentileza genuína que alguém da escola teve comigo em 3 anos. Camila sorriu com ternura. Naquele dia, cheguei em casa e contei para minha mãe que havia conhecido um príncipe disfarçado de nerd. A confissão deixou Rafael sem palavras. Durante todos aqueles anos, ele havia fantasiado que talvez ela tivesse notado sua presença, mas jamais imaginou que aquele gesto simples pudesse ter significado tanto para ela. Eu sempre quis falar com você, ele admitiu, sentindo o rosto esquentar. Mas tinha medo. Você parecia tão inteligente, tão acima de todas aquelas bobagens adolescentes. Bobagens? Camila riu, mas havia tristeza em seus olhos. Rafael, eu ia para casa todos os dias e chorava no banho, aqueles apelidos, as piadinhas, doía tanto. Eu me sentia um monstro. Você jamais foi um monstro. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Era a garota mais bonita da sala, só que sua beleza vinha de dentro, da inteligência, da força, não dessa superficialidade que os outros valorizavam. Camila entrelaçou seus dedos com os dele, um gesto simples que enviou ondas de calor pelo corpo inteiro de Rafael. E agora? Ela perguntou suavemente. O que você vê quando olha para mim? Vejo a mulher que aquela menina especial se tornou. Rafael respondeu.
sem hesitar. Vejo força, independência, amor maternal e ainda vejo aquela beleza que me fascinou desde os 15 anos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, os dedos entrelaçados sobre a mesa de madeira desgastada pelo tempo. Ao redor, a vida da padaria continuava, clientes entrando e saindo, o barulho da máquina de café, conversas em italiano entre os funcionários, mas para Rafael e Camila só existiam eles dois naquele momento. Me conta sobre sua filha, Rafael pediu, genuinamente interessado. O rosto de Camila se iluminou instantaneamente. Sofia é incrível, inteligente como a mãe, esperta como o pai, mas muito mais corajosa que nós dois. Ela pegou o celular e mostrou uma foto. Uma menina de 8 anos, cabelos cacheados como os da mãe, sorriso travesso e olhos espertos. Ela adora ler, está aprendendo violão e tem uma personalidade forte. Às vezes me assusto com a maturidade dela. E o pai? Leonardo, Camila suspirou. Namoramos na faculdade, casamos muito jovens. Quando descobriu que eu estava grávida, entrou em pânico. Disse que não estava pronto para ser pai, que tínhamos a vida inteira pela frente. Sua voz ficou amarga. Depois que Sofia nasceu, ele tentou, juro que tentou, mas não conseguia lidar com as responsabilidades. Saía com os amigos, chegava tarde, reclamava quando ela chorava de madrugada. Rafael sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Como alguém podia abandonar uma filha? Abandonar uma mulher como Camila? Quando Sofia fez 3 anos, ele disse que havia conhecido outra pessoa. Alguém mais simples, menos complicada. Camila fez aspas com os dedos. A separação foi amigável, pelo menos. Ele paga pensão, vê a Sofia um fim de semana por mês. Mas não é a mesma coisa que ter uma família unida. Deve ser difícil criar uma criança sozinha, Rafael disse, admirando ainda mais a mulher à sua frente. Tem momentos que são exaustivos, trabalho em turnos no hospital, então às vezes chego em casa morta de cansada e ainda preciso ajudar com lição de casa, fazer jantar, dar banho. Camila deu de ombros, mas também é gratificante. Sofia e eu desenvolvemos uma cumplicidade incrível. Ela é minha melhor amiga e eu sou a heroína dela. E escola? Rafael perguntou casualmente, lembrando-se da conversa do dia anterior. Está no Colégio Renovação, na Vila Mariana. É particular, mas tem um ensino excelente. O problema é que as mensalidades subiram muito este ano. Camila hesitou, claramente desconfortável em falar sobre dinheiro. Estou pensando em mudá-la para uma escola pública. Há algumas muito boas na região. Rafael tomou uma decisão na hora. Não diretamente. Ainda era cedo demais. Mas encontraria uma maneira de ajudar sem ferir o orgulho dela. Tenho certeza de que você vai encontrar a melhor solução para vocês duas, disse diplomaticamente. Eles pediram mais café e permaneceram conversando até quase meio-dia. Rafael descobriu que Camila mantinha um blog chamado Mãe Solo e Feliz, onde escrevia sobre os desafios e alegrias da maternidade independente. Para sua surpresa, o blog tinha mais de 50 mil seguidores e recebia comentários emocionados de mulheres do Brasil inteiro. Comecei como terapia, ela explicou. Escrevia para desabafar, sabe? Mas as pessoas começaram a se identificar, a comentar que se sentiam menos sozinhas lendo meus textos. Isso é incrível, Camila. Você está ajudando milhares de pessoas. É gratificante. Às vezes recebo mensagens de mulheres dizendo que meus textos as ajudaram a tomar coragem para sair de relacionamentos abusivos ou que se sentiram mais confiantes para criar os filhos sozinhas. Rafael viu uma oportunidade. Você já pensou em monetizar o blog? Parcerias, publis, cursos online? Pensei, mas não. Tenho conhecimento técnico para isso. E tempo também é um recurso escasso. Se você quiser, posso te ajudar. Tenho contatos na área digital, pessoas que poderiam dar consultoria.
Camila o olhou com surpresa e gratidão. Você faria isso? Claro, seria um investimento inteligente, seu conteúdo é valioso e há uma demanda clara. Quando finalmente se despediram na porta da padaria, Rafael beijou o rosto de Camila com carinho, sentindo o perfume suave de lavanda que ela usava. Podemos repetir isso amanhã? Ele perguntou esperançoso. Adoraria. Ela respondeu, e o sorriso que lhe deu aqueceu o coração de Rafael pelo resto do dia. Na segunda-feira seguinte, Rafael não conseguiu se concentrar em nada. Durante a reunião de diretoria, enquanto o vice-presidente financeiro apresentava os números do último trimestre, sua mente estava completamente ocupada com Camila e como ele poderia ajudar discretamente com a situação da escola de Sofia. A solução veio durante o almoço, quando conversou com seu advogado pessoal, Dr. Roberto Mendes. Roberto, preciso que você monte uma fundação educacional, Rafael disse, cortando o salmão grelhado do restaurante japonês onde se encontravam. Algo que ofereça bolsas de estudo para crianças carentes ou em situação de vulnerabilidade social. Interessante. Para fins de renúncia fiscal? Roberto ajustou os óculos, sempre pragmático. Também, mas quero que seja algo real, funcional, com critérios claros e transparentes. Rafael fez uma pausa. E quero que a primeira beneficiária seja uma menina de 8 anos, filha de mãe solteira, estudante do Colégio Renovação. Dr. Roberto sorriu discretamente. Conhecia Rafael há mais de 10 anos e sabia reconhecer quando havia uma motivação pessoal por trás de suas decisões empresariais. Posso ter isso funcionando em 2 semanas. Nome da fundação: Instituto Futuro Brilhante. Rafael improvisou. Na terça-feira, durante o café da manhã na padaria do Bexiga, Rafael observou Camila enquanto ela contava sobre seu plantão no hospital na noite anterior. Tivemos 3 nascimentos prematuros, ela relatava, mexendo açúcar no café. Um deles estava com apenas 28 semanas. É impressionante a capacidade de luta desses bebezinhos. Rafael a escutava fascinado, não apenas pelas palavras, mas pela paixão genuína que ela demonstrava pelo trabalho. Seus olhos brilhavam quando falava sobre salvar vidas, sobre dar esperança a famílias desesperadas. Você já pensou em fazer pós-graduação? Especialização? Ele perguntou. Sonho com isso. Há um programa de mestrado em enfermagem neonatal na USP que seria perfeito, mas... Camila suspirou. É integral durante o dia. Eu precisaria largar o emprego e não posso me dar a esse luxo. E se houvesse uma bolsa que cobrisse não apenas os estudos, mas também uma ajuda de custo? Seria um milagre, ela riu amargamente. Mas essas coisas não existem no Brasil, Rafael. Aqui, você tem que escolher entre trabalhar ou estudar. Rafael anotou mentalmente mais um projeto para sua fundação. Durante a semana, eles se encontraram todos os dias na padaria. Rafael cancelou reuniões, adiou viagens de negócios e reorganizou sua agenda inteira ao redor daquelas 2 horas sagradas com Camila. Pela primeira vez em anos, trabalho não era sua prioridade absoluta. Na quinta-feira, Camila chegou visivelmente agitada. Você não vai acreditar no que aconteceu, disse antes mesmo de se sentar. O que foi? A escola da Sofia me ligou ontem à noite. Aparentemente, ela foi contemplada com uma bolsa de estudos integral. Camila estava radiante, mas também confusa. Do nada, um tal de Instituto Futuro Brilhante que nem conhecia. Rafael forçou uma expressão de surpresa. Que notícia fantástica! Como foi que souberam da Sofia? Segundo a coordenadora, eles analisaram o histórico escolar dela e nossa situação socioeconômica. Mas é estranho, porque eu nunca me inscrevi em nada. Às vezes essas instituições fazem busca ativa. Rafael mentiu habilmente. O importante é que é uma oportunidade incrível para Sofia. Você tem razão. Camila pegou sua mão sobre a mesa. Sabe o que mais me deixa feliz?
Agora posso focar em economizar para outras coisas. Talvez até considerar aquele mestrado que conversamos. A alegria genuína no rosto dela valeu cada real que Rafael havia investido na fundação. Na sexta-feira, porém, a realidade bateu à porta de forma abrupta. Rafael estava saindo da padaria quando foi abordado por um fotógrafo da revista Celebridades em Poder, uma publicação sensacionalista especializada em fofocas sobre empresários e socialites paulistanos. Senhor Montenegro, uma palavrinha sobre seu novo romance? Rafael tentou ignorar, mas o fotógrafo foi insistente, disparando o flash múltiplas vezes. Outras pessoas pararam para olhar, criando uma pequena multidão. Camila, que caminhava ao lado dele em direção ao carro, ficou visivelmente desconfortável. Quem é a sorteada, senhor Montenegro? Enfermeira, não é? Do hospital público. O tom do repórter era claramente provocativo. É verdade que o senhor está bancando os estudos da filha dela? Rafael sentiu o sangue gelar. Como diabos eles sabiam desses detalhes? Sem comentários, disse firmemente, acelerando o passo. Mas o estrago estava feito. Durante o caminho até o carro de Camila, ele podia sentir a tensão emanando dela. Quando finalmente ficaram sozinhos, ela se virou para ele com uma expressão que misturava raiva e decepção. Rafael, me diga uma coisa, você teve alguma coisa a ver com essa bolsa da Sofia? Ele hesitou por um segundo demais. Camila? Foi você, não foi? A voz dela subiu de tom. Você criou essa fundação fake para me ajudar? Não é fake, Rafael se defendeu. É uma fundação real, registrada com projetos genuínos, mas você a criou especificamente para a Sofia. E, daí se criei, qual o problema em querer ajudar? O problema é que você mentiu para mim. Camila estava claramente magoada. Me fez acreditar que era uma coincidência, um milagre. Eu queria ajudar sem ferir seu orgulho. Meu orgulho? Ela riu sarcasticamente. Rafael, eu não sou um projeto de caridade. Não sou uma coitadinha que precisa ser salva pelo príncipe encantado. Não é isso que penso de você. Não? Então por que não foi honesto desde o início? Por que não me perguntou se eu queria sua ajuda? Rafael sentiu que estava perdendo o controle da situação. Porque sabia que você recusaria por orgulho. Exato, e eu tenho esse direito. Camila estava visivelmente emocionada. Tenho o direito de lutar pelas minhas próprias batalhas, de conquistar as coisas por mérito próprio. Mas eu só queria... Você queria se sentir importante. O empresário bem-sucedido salvando a pobre enfermeira e sua filhinha. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, e Rafael as sentiu como tapas no rosto. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Camila respirou fundo, tentando se acalmar. Rafael, eu gosto muito de você, desses dias que passamos juntos, dessas conversas. Sua voz ficou mais suave. Mas não posso. Estar com alguém que acha que preciso ser salva. Eu me salvei sozinha há muito tempo. Camila, por favor, acho melhor a gente dar um tempo, pelo menos até eu processar tudo isso. Ela abriu a porta do Civic branco e parou antes de entrar. E, por favor, desfaça essa bolsa. Sofia volta para a escola pública na semana que vem. Rafael ficou parado na calçada, vendo o carro de Camila desaparecer no trânsito da rua 13 de Maio. A frustração que sentia era diferente de qualquer coisa que havia experimentado nos negócios. No mundo corporativo, dinheiro resolvia praticamente todos os problemas. Mas com Camila, descobriu que o dinheiro podia ser exatamente o problema. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Rafael ficou na varanda observando a cidade iluminada e tentando entender onde havia errado. Sua intenção havia sido genuína. Queria ajudar a mulher por quem estava se apaixonando, mas percebeu que, em sua arrogância, havia assumido que sabia o que era melhor para ela, sem consultá-la. Pela primeira vez em muito tempo,
Rafael Montenegro, o homem que comandava um império de bilhões, se sentiu completamente perdido. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida adulta de Rafael. Ele tentou se imergir no trabalho, mas pela primeira vez em décadas, os relatórios financeiros e planilhas de crescimento não conseguiam prender sua atenção. Durante uma reunião com investidores coreanos, percebeu que havia concordado com propostas sem nem mesmo registrar o que estavam discutindo. Senhor Montenegro, o senhor está bem? Maria Fernanda perguntou na quinta-feira à tarde, preocupada com o comportamento incomum do chefe. O senhor não tocou no almoço e cancelou 3 reuniões hoje. Estou ótimo, Rafael mentiu, afrouxando a gravata. Apenas pensativo. A verdade era que ele não conseguia tirar Camila da cabeça. Cada palavra que ela havia dito martelava em sua mente como um eco constante. Não sou um projeto de caridade. Não sou uma coitadinha que precisa ser salva. A frase o atingira como um soco no estômago, principalmente porque reconhecia no fundo que havia um grão de verdade nela. Rafael passou a noite de quinta-feira andando pelo apartamento, parando ocasionalmente na varanda para observar São Paulo. A cidade fervilhava lá embaixo, milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando suas batalhas, conquistando suas vitórias. Como Camila fazia há anos, como ele próprio havia feito quando saiu da garagem da Vila Madalena para construir seu império. Na sexta-feira pela manhã, tomou uma decisão. Em vez de ir para o escritório, dirigiu até a Vila Madalena, estacionou em frente à antiga garagem onde tudo começou e caminhou pelas ruas do bairro onde cresceu. A padaria do seu Joaquim ainda estava lá, agora administrada pelo filho dele, mas mantendo o mesmo aroma de pão francês e café coado que o consolava na infância. "Seu Rafael!" exclamou João, o novo dono, um homem de 40 anos com o mesmo sorriso acolhedor do pai. "Que surpresa! Como está, cara?" "Confuso." Rafael respondeu honestamente, sentando-se no mesmo banco de madeira onde costumava fazer lição de casa enquanto esperava sua mãe terminar as compras. "Mulher?" João perguntou com a sabedoria simples de quem conhece a vida. "Como você sabe?" "Só mulher deixa homem rico com essa cara de perdido." João riu, servindo um café sem açúcar, exatamente como Rafael gostava. "Conta aí." Rafael se viu contando toda a história para João. O reencontro com Camila, os cafés da manhã, a fundação, a briga. Falar em voz alta o ajudou a organizar os pensamentos e ver a situação com mais clareza. "Deixa eu te perguntar uma coisa", João disse quando Rafael terminou. "Quando você montou sua empresa, aceitaria que alguém pagasse suas contas sem você saber?" "Jamais." "Então por que achou que ela aceitaria?" A pergunta simples atingiu Rafael como uma revelação. Ele havia passado anos lutando para provar seu valor, para mostrar que podia vencer por mérito próprio. Como não percebeu que Camila sentia a mesma necessidade? "Fui um idiota", admitiu. "Foi", João concordou sem rodeios. "Mas idiota que reconhece a burrada tem conserto. Idiota teimoso, não." Rafael voltou para casa com um plano. Não um plano empresarial, cheio de estratégias e táticas, mas algo simples e genuíno. Escreveu uma carta à mão em papel comum, sem timbre da empresa. "Camila, você estava certa em tudo que disse na sexta-feira. Fui arrogante, presunçoso e desrespeitoso. Você não é um projeto de caridade, e eu não tenho o direito de decidir o que é melhor para a sua vida. Criei a fundação com a intenção de ajudar, mas reconheço que foi uma forma covarde de contornar sua independência. Você merecia honestidade desde o início. Já cancelei a bolsa da Sofia, como pediu. A fundação continua existindo e ajudará outras crianças, mas de forma transparente e ética. Não estou escrevendo para pedir desculpas esperando que você me perdoe e voltemos ao que éramos.
Estou escrevendo porque você merece saber que suas palavras me fizeram refletir sobre quem me tornei nesses anos de sucesso. Você me lembrou de quem eu era aos 15 anos. Alguém que sabia o valor da luta, da conquista por mérito próprio. De alguma forma, no caminho para o sucesso, esqueci essa lição fundamental. Se um dia quiser tomar um café comigo novamente, será porque escolheu isso, não porque precisa de nada de mim. E se não quiser, entenderei completamente. Obrigado por me mostrar que ainda tenho muito a aprender sobre respeito e humildade. Rafael. Entregou a carta pessoalmente no hospital onde Camila trabalhava, deixando-a com a recepcionista. Não ficou esperando uma resposta. Voltou para casa e, pela primeira vez em dias, conseguiu dormir tranquilo. No sábado de manhã, Rafael acordou com o interfone tocando. Era Camila. Posso subir? Quando abriu a porta, ela estava diferente. Usava um vestido simples de algodão florido e os cabelos soltos. Mas o que mais o impressionou foi a expressão em seu rosto. Ainda séria, mas sem a raiva dos dias anteriores. Recebi sua carta, ela disse, entrando no apartamento e parando próxima. As janelas que davam vista para a cidade. E vim aqui para falar uma coisa. Camila se virou para ele. Você realmente cancelou a bolsa? Sim. Sofia volta na segunda-feira para a escola que você escolher. Por quê? Porque você tinha razão. Eu não tinha o direito de tomar essa decisão por vocês. Camila caminhou até a varanda, observando a vista panorâmica da cidade. Sabe, Rafael, fiquei muito brava mesmo, mas depois de ler sua carta, percebi algo. O quê? Que talvez eu também tenha sido muito dura com você. Ela suspirou. Passo tanto tempo provando que posso fazer, tudo sozinha, que às vezes esqueço que aceitar ajuda não me torna fraca. Rafael se aproximou devagar, sem invadir seu espaço pessoal. Você é a pessoa mais forte que conheço, Camila. Criar uma filha sozinha, trabalhar em UTI neonatal, manter um blog que ajuda milhares de mulheres. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas preciso provar para mim mesma. Ela confessou, com uma vulnerabilidade que tocou profundamente Rafael. Cresci ouvindo que era gorda, feia, que ninguém ia me querer. Depois o Leonardo confirmou esses medos quando me abandonou. Desde então, construí muralhas para me proteger. Entendo. A questão é que eu gosto muito de você, Rafael. Desses dias que passamos juntos, das nossas conversas, da forma como você olha para mim. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Mas preciso saber se você me quer como sou, com minha independência e meu orgulho às vezes exagerado, ou se quer me transformar em outra pessoa. Eu me apaixonei por você exatamente como você é, Rafael disse sem hesitar. Sua força, sua determinação, sua recusa em aceitar migalhas da vida. Não quero mudar nada em você. Nem mesmo minha teimosia, ela perguntou com um meio sorriso. Principalmente sua teimosia. Foi ela que fez você vencer todas as dificuldades até aqui. Camila ficou em silêncio por alguns instantes. Depois se virou para ele. Posso te pedir algo? Qualquer coisa. Se quiser me ajudar com alguma coisa no futuro, me pergunte primeiro, mesmo que ache que vou recusar por orgulho. Prometo. E eu vou tentar ser menos defensiva quando você quiser demonstrar carinho através de gestos práticos. Só me consulte antes. Rafael sorriu, sentindo como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Isso significa que podemos tentar de novo? Isso significa, Camila disse, se aproximando dele, que eu gostaria muito de tomar um café da manhã com você amanhã, na padaria do Bexiga. Com uma condição, Rafael disse, surpreendendo-a. Qual? Eu gostaria de conhecer Sofia. Oficialmente, se você achar que é o momento certo. O sorriso que ela lhe deu iluminou todo o apartamento. Acho que ela vai adorar conhecer o homem que está deixando sua mãe tão feliz.
Quando se beijaram finalmente na varanda do apartamento com toda São Paulo como testemunha, Rafael soube que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Às vezes, amar alguém significa respeitar sua força, não tentar protegê-lo de suas próprias batalhas. O domingo chegou ensolarado, um daqueles dias raros de outono em São Paulo, quando o ar estava limpo e a cidade parecia respirar mais devagar. Rafael acordou às 7 da manhã, mas, diferentemente dos últimos dias de ansiedade, sentia-se tranquilo e esperançoso. Escolheu roupas casuais, uma calça jeans escura, camisa polo azul marinho e tênis, nada que pudesse intimidar uma criança de 8 anos. O encontro seria no Parque Vila Lobos, às 10 da manhã. Camila havia sugerido um ambiente neutro e descontraído para a primeira apresentação oficial. Rafael chegou 15 minutos antes do horário, comprando 3 picolés de frutas vermelhas de um vendedor ambulante, nervoso como nunca estivera em reuniões com presidentes de multinacionais. Viu-as chegando de longe. Camila caminhava de mãos dadas com uma menina que era claramente sua versão em miniatura. Cabelos cacheados, soltos ao vento, sorriso esperto e uma energia contagiante que irradiava mesmo à distância. Sofia usava um vestido amarelo com estampa de girassóis e tênis cor-de-rosa, e carregava uma mochila pequena nas costas. "Sofia, este é o Rafael, que eu te falei", Camila disse quando chegaram próximo ao banco onde ele estava sentado. A menina o estudou por alguns segundos, com a seriedade peculiar. Das crianças, depois sorriu. "Oi, a mamãe disse que você é muito inteligente e criou uma empresa gigante numa garagem." "Oi, Sofia. É verdade, mas levou muito tempo", Rafael respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura dela. "E você, o que gosta de fazer?" "Leio muito, toco violão mal e faço brigadeiros que ficam sempre moles", ela respondeu com uma honestidade adorável. "Mamãe disse que você conhece ela desde o colégio. Vocês namoravam?" "Sofia", Camila corou, mas Rafael riu. "Não, a gente nunca conversou no colégio. Eu era muito tímido e sua mãe era muito inteligente para reparar em mim." "Ah, entendi. Tipo aqueles filmes que a mamãe assiste, onde as pessoas se encontram anos depois e aí ficam juntos?" "Algo assim", Rafael sorriu, oferecendo os picolés. "Alguém quer?" Eles caminharam pelo parque, Sofia entre os dois, tagarelando sem parar sobre escola, amiguinhas, livros que estava lendo e suas teorias mirabolantes sobre como os adultos pensam. Rafael ficou impressionado com a maturidade e perspicácia da menina, que claramente havia herdado a inteligência da mãe. "Rafael, posso te perguntar uma coisa?" Sofia parou próximo ao lago artificial, onde alguns patos nadavam preguiçosamente. "Claro. Você gosta da minha mãe de verdade, ou só porque ela é bonita?" A pergunta pegou Rafael de surpresa. Camila estava prestes a intervir, mas ele fez um gesto para que ela deixasse ele responder. "Gosto dela de verdade, Sofia, porque ela é inteligente, corajosa, trabalhadora e uma mãe incrível. A beleza é só um bônus." Sofia pareceu satisfeita com a resposta. "Tá bom. E você não vai embora quando as coisas ficarem difíceis? Porque o papai do Leonardo fez isso e deixou a mamãe muito triste." Rafael sentiu o coração apertar ao ver a vulnerabilidade por trás da pergunta aparentemente casual da criança. Olhou para Camila, que observava a conversa com os olhos marejados. "Sofia, não posso prometer que nunca vamos brigar ou que tudo será sempre perfeito. Mas posso prometer que, se sua mãe deixar, vou lutar para ficar. Não vou embora só porque as coisas ficaram difíceis." A menina assentiu solenemente, depois mudou completamente de assunto. "Quer ver como eu alimento os patos?" O resto da manhã foi mágico. Rafael descobriu que Sofia tinha uma personalidade cativante, engraçada, curiosa, carinhosa. Quando ela pediu para ele empurrá-la no balanço, ele sentiu uma emoção nova, diferente de qualquer coisa que havia experimentado antes. Era proteção, carinho e
uma conexão genuína com aquela criança especial. Durante o almoço, em uma pizzaria familiar próxima ao parque, Sofia contou sobre seu blog de resenhas de livros infantis, um projeto que havia criado inspirada no blog da mãe. Ela escreve muito bem, Camila disse orgulhosa. Já tem mais de 1000 seguidores. É sério? Rafael estava impressionado. Que tipo de livros você resenha? De tudo. Aventura, mistério, até uns romances bobos que as meninas da minha idade gostam, Sofia explicou, gesticulando animadamente. Mas meu preferido é fantasia. Harry Potter é o máximo. Talvez você e sua mãe possam transformar isso numa coisa maior no futuro, Rafael sugeriu. Criar um canal de vídeos, parcerias com editoras. Sério? Sofia se animou. Isso seria demais. Mas primeiro você precisa terminar a escola. Camila interveio, sempre prática. Falando nisso, Rafael disse cuidadosamente. Conversei com alguns contatos meus no setor educacional. Há uma escola nova no Brooklyn, a Academia Futuro, que está oferecendo bolsas baseadas em mérito acadêmico para crianças talentosas. Seria interessante vocês conhecerem. Camila o olhou com uma expressão que misturava gratidão e alerta. Rafael, não é nada que eu criei ou financiei, ele se apressou em esclarecer. É uma instituição independente, com critérios próprios. Só achei que Sofia poderia se candidatar oficialmente como qualquer outra criança. Posso conhecer? Sofia perguntou animada. Se sua mãe concordar, claro. Camila hesitou por alguns segundos, depois assentiu. Podemos dar uma olhada. Quando se despediram no final da tarde, Sofia deu um abraço caloroso em Rafael. Gostei de você, declarou com a simplicidade das crianças. Pode vir jantar lá em casa amanhã? Eu e a mamãe fazemos uma lasanha que fica quase boa. Sofia! Camila riu envergonhada. Adoraria. Rafael respondeu sinceramente. Naquela noite, Camila o ligou depois de colocar Sofia para dormir. Ela gostou muito de você, disse suavemente. Não para de falar sobre os patos, o picolé e suas histórias de quando era programador. Ela é incrível, Camila. Inteligente, engraçada, carinhosa. Você fez um trabalho fantástico criando ela. Obrigada. E Rafael? Sim? Obrigada por ser paciente com meus medos e por entender que aceitar você na nossa vida é um grande passo para mim. Vou no seu ritmo, sempre. Eu sei. E é por isso que... Ela fez uma pausa. É por isso que estou começando a me apaixonar por você de verdade. A confissão deixou Rafael sem palavras por alguns segundos. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca de emoção. Eu já me apaixonei por vocês duas há muito tempo. Na segunda-feira, durante a reunião semanal de diretoria, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos os presentes. Quero reduzir minha carga horária pela metade, anunciou. Vou me concentrar apenas nas decisões estratégicas mais importantes. Rafael, disse Marcos, seu sócio e diretor-presidente. Isso é muito repentino. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que descobri que há vida além da TechVision, Rafael respondeu com um sorriso. E quero viver essa vida. Maria Fernanda, que conhecia o patrão há anos, sorriu discretamente. Finalmente, o workahólico Rafael Montenegro havia encontrado algo mais importante que planilhas e relatórios financeiros. Naquela terça-feira, no café da manhã na padaria do Bexiga, Camila tinha novidades. Sabe aquela escola que você mencionou? Fui lá ontem com Sofia, só para conhecer, ela disse, mexendo o açúcar no café. É impressionante, Rafael. O método pedagógico, a infraestrutura, os professores. E eles realmente têm um programa de bolsas baseado apenas em mérito. Sofia se interessou? Se interessou, Camila riu. Ela fez 1000 perguntas, conheceu a biblioteca, conversou com outros alunos, saiu de lá determinada a se inscrever no processo seletivo.
Que ótimo! Há só um problema. Camila ficou séria. O processo é muito concorrido. Centenas de crianças se inscrevem para apenas 20 vagas. Sofia é excepcional. Tenho certeza de que conseguirá por mérito próprio. Espero que sim, porque dessa vez, se ela conseguir, será vitória dela. E isso fará toda a diferença. Rafael concordou completamente. Algumas conquistas precisam ser alcançadas por esforço próprio para terem verdadeiro valor. E ele estava aprendendo que amar alguém, às vezes, significa torcer de longe, não interferir no processo. Junho chegou com aquele friozinho gostoso, típico do inverno paulistano, e com ele veio a tradicional festa junina do Hospital das Clínicas. Camila havia comentado casualmente sobre o evento durante um de seus cafés da manhã, explicando que era uma tradição de 15 anos e que toda a equipe médica participava para arrecadar fundos para melhorias no hospital. "Você gostaria de ir comigo?" Ela perguntou timidamente, brincando com a alça da xícara. "Não é nada muito sofisticado. É bem simples, na verdade. Música caipira, comida de festa junina, quadrilha." "Adoraria", Rafael respondeu sem hesitar. "Preciso de alguma roupa específica?" "Bem, é tradicional ir a caráter, camisa xadrez, chapéu de palha, essas coisas." Camila sorriu. "Mas você não precisa se sentir obrigado." Rafael passou os próximos dias pesquisando sobre festivais juninos no Google como se fosse preparar uma apresentação para investidores. Comprou uma camisa xadrez vermelha e azul, uma calça jeans desbotada, botas de couro e um chapéu de palha. Quando se olhou no espelho, riu da própria aparência. Parecia mais um personagem de novela da Globo do que um bilionário paulistano. A festa acontecia no pátio interno do hospital. Uma área que havia sido transformada com bandeirinhas coloridas penduradas entre as árvores, barraquinhas de madeira vendendo quentão e comidas típicas, e um palco improvisado onde uma banda de forró animava a multidão. O aroma de milho assado, pamonha e canjica pairava no ar morno da noite. Rafael chegou às 8 da noite, conforme combinado, e procurou Camila entre as pessoas. Quando a encontrou, quase não conseguiu disfarçar a surpresa. Ela usava um vestido caipira tradicional, saia rodada azul com babados brancos, blusa de manga curta com decote quadrado, e seus cabelos cacheados estavam presos em 2 tranças ornamentadas com fitas coloridas. Estava absolutamente deslumbrante. "Nossa, você está linda", ele disse quando chegou perto, beijando seu rosto. "Obrigada, e você está surpreendentemente convincente." Ela riu, ajeitando o chapéu que estava ligeiramente torto. "Não esperava que levasse a coisa tão a sério. Quando faço algo, gosto de fazer direito." Sofia apareceu correndo, também vestida a caráter, com um vestidinho xadrez e trancinhas enfeitadas. "Rafael, você veio! E está vestido igual a gente." "Claro que vim. Não perderia isso por nada." A festa estava em pleno vapor. Rafael foi apresentado aos colegas de Camila, enfermeiras, médicos, técnicos, auxiliares, todos extremamente simpáticos e acolhedores. Ficou impressionado com o carinho e respeito que demonstravam por ela. Era claro que Camila era querida e admirada por toda a equipe. "A Camila é nossa heroína aqui", disse. Dr. Henrique, um pediatra de cabelos grisalhos que trabalhava na UTI neonatal. "Já salvou mais bebês do que posso contar. E ainda por cima, mantém o moral da equipe sempre alto. Ela é realmente especial." Rafael concordou, observando Camila conversar animadamente com um grupo de colegas próximo à barraca de quentão. "E você é o famoso namorado empresário." Dr. Henrique sorriu. "Espero que saiba o tesouro que encontrou." "Sei sim, tenho muita sorte." Quando a quadrilha começou, Rafael sentiu um frio na barriga. Nunca havia dançado quadrilha na vida, e a ideia de fazer figura de ridículo na frente dos amigos de Camila o apavorava. Mas ela apareceu ao lado dele, pegou sua mão e sorriu encorajadoramente.
Vamos, é mais fácil do que parece. A música começou. Um forró animado com sanfona, zabumba e triângulo. E o marcador gritava os comandos. Balanceado, caminho da roça, túnel. Rafael tropeçou nas primeiras mudanças, confundindo direita e esquerda, mas Camila o guiava pacientemente, rindo das gafes de forma carinhosa, nunca constrangedora. Anarrié! Gritou o marcador, e todos correram para formar um grande círculo. Agora é só seguir o ritmo, Camila disse no ouvido dele, e Rafael sentiu o perfume suave de lavanda misturado com o aroma de festa junina que impregnava o ar. Gradualmente, ele foi pegando o jeito. Não estava elegante, longe disso, mas estava se divertindo genuinamente. Quando a música terminou com todos gritando "Viva São João!", Rafael estava suando, rindo e completamente encantado com aquela experiência nova. Você se saiu muito bem para um novato, Camila disse, limpando o suor da testa dele com um lenço. Foi divertido, diferente de qualquer coisa que já fiz. Eles comeram pamonha e canjica, beberam quentão com canela e Rafael conheceu mais detalhes sobre o mundo de Camila. Ficou sabendo sobre as dificuldades do hospital público, falta de recursos, equipamentos ultrapassados, sobrecarga de trabalho. Mas também sobre a paixão genuína que todos ali nutriam pela medicina e pelo cuidado com os pacientes. Vocês fazem um trabalho incrível aqui, ele comentou enquanto observava a movimentação ao redor. Fazemos o que podemos com o que temos, respondeu doutora Marina, uma neonatologista jovem. Mas sempre sonhamos com mais. Equipamentos melhores, mais leitos, cursos de atualização. Rafael ficou em silêncio, absorvendo as informações. Uma ideia começou a germinar em sua mente. Mas, desta vez, ele seria cuidadoso. Muito cuidadoso. Mais tarde, quando Sofia foi brincar com outras crianças na área Kids improvisada, Rafael e Camila se sentaram em um banco próximo a uma fogueira decorativa, observando a festa ao redor deles. Obrigada por ter vindo, ela disse suavemente, e por ter se vestido a caráter. Sei que deve ter sido estranho para você. Estranho, mas maravilhoso, Rafael admitiu. Faz anos que não me divirto tanto. Faz anos que não me sinto tão normal. Normal? Aqui, esta noite, não sou o CEO da TechVision. Sou só o Rafael, namorado da Camila, dançando quadrilha desajeitadamente. Ele sorriu. É libertador. Este é o seu mundo. Real, Rafael. Empresas e dinheiro são importantes, mas isto... Ela gesticulou para a festa ao redor. Isto é vida real, pessoas reais, alegrias simples, comunidade. Eu sei e quero fazer parte dele. Do seu mundo, quero dizer. Camila se aproximou dele no banco. Você já faz parte. Quando se beijaram ali, sob as bandeirinhas coloridas, com o som de forró ao fundo e o aroma de quentão com canela no ar, Rafael sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não na cobertura de um prédio de luxo ou em reuniões de diretoria, mas ali, naquele pátio simples de hospital público, ao lado da mulher que amava. A festa continuou até quase meia-noite. Quando finalmente se despediram, Rafael se ofereceu para levar Camila e Sofia para casa, mas ela recusou gentilmente. Já combinei carona com o pessoal do hospital, mas obrigada. Posso te ligar amanhã? Pode. E Rafael? Sim? Você foi perfeito esta noite. Genuíno, presente, carinhoso, sem tentar impressionar ninguém. Foi só você. E isso é bom? É tudo o que eu sempre quis. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas silenciosas de São Paulo, Rafael refletiu sobre a noite. Havia descoberto um lado de si mesmo que não conhecia, alguém capaz de se divertir sem agenda, de rir dos próprios erros, de encontrar alegria nas coisas simples. E também havia descoberto o que queria fazer com parte de sua fortuna.
Mas desta vez faria as coisas do jeito certo. Do jeito que respeitasse Camila e os colegas dela. Do jeito que honrasse a dignidade daquelas pessoas incríveis que dedicavam suas vidas a salvar outras vidas. Chegou em casa com gosto de canjica na boca e coração cheio de planos para o futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muitos anos, incluía muito mais do que apenas sucesso profissional. Júlio trouxe consigo uma série de acontecimentos que testaram tanto o relacionamento de Rafael e Camila, quanto suas convicções pessoais. A primeira bomba explodiu numa manhã de terça-feira, quando Maria Fernanda entrou apressada no escritório de Rafael, com uma expressão preocupada. "Senhor Montenegro, precisa ver isto", disse ela, estendendo uma revista de negócios que trazia na capa. TechVision sob investigação da Receita Federal. Sonegação ou perseguição política? Rafael sentiu o estômago afundar. Nos últimos 15 anos, havia seguido rigorosamente todas as normas fiscais, contratando os melhores contadores e advogados tributários do país. Como isso estava acontecendo? "Já liguei para o Dr. Roberto", Maria Fernanda continuou. "Ele está a caminho." A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores corporativos de São Paulo. Antes do meio-dia, 3 investidores importantes já haviam ligado para entender melhor a situação, e as ações da TechVision caíram 8% na bolsa. Dr. Roberto Mendes chegou ao escritório carregando uma pasta volumosa e uma expressão grave. "Rafael, aparentemente alguém fez uma denúncia anônima, alegando que vocês subfaturaram contratos governamentais nos últimos 5 anos. Isso é ridículo. Todos os nossos contratos são auditados por empresas independentes." "Eu sei, mas você sabe como funciona. Denúncia feita, investigação aberta. Vai levar tempo para provarmos nossa inocência." Rafael passou o resto do dia em reuniões de emergência com advogados, contadores e assessores de imprensa. Cancelou o almoço com Camila, mandando apenas um texto explicando que havia surgido uma urgência no trabalho. Não queria preocupá-la até saber exatamente qual era a dimensão do problema. Mas Camila não era ingênua. Quando chegou em casa após um plantão de 12 horas no hospital, viu a notícia nos telejornais noturnos, ligou imediatamente para Rafael. "Vi o que está acontecendo. Como você está?" "Arrasado", Rafael confessou, afrouxando a gravata em seu escritório. Vazio. Eram quase 10 da noite e ele ainda estava no prédio. 15 anos construindo uma reputação impecável. E agora, "Rafael, você não fez nada errado. Isso vai passar." "Você tem certeza, mesmo sem saber todos os detalhes?" "Tenho, porque conheço você. Conheço seu caráter." A confiança inabalável na voz dela foi como um bálsamo para a alma atormentada de Rafael. "Obrigado. Preciso muito ouvir isso agora." "Quer que eu vá aí? Posso pegar um Uber?" "Não, não precisa. Sofia está dormindo e você deve estar exausta depois do plantão." "Tenho certeza?" "Tenho. Mas posso passar na sua casa amanhã? De manhã? Antes do café?" "Claro, estarei te esperando." Na manhã seguinte, Rafael estava na porta do apartamento de Camila às 7 horas, carregando croissants da melhor padaria francesa da cidade. Sofia ainda dormia, então conversaram em sussurros na varanda, tomando café enquanto São Paulo acordava lá embaixo. "Como foi a noite?" Camila perguntou, acariciando o cabelo dele. "Terrível. Fiquei pensando em como isso pode afetar meus funcionários, os projetos sociais, os contratos em andamento." Rafael suspirou pesadamente. "E, principalmente, como pode afetar vocês duas." "Como assim afetar a gente?" "Camila, se isso escalar, vai ter muito mais exposição na mídia. Fotógrafos, repórteres, vocês podem virar alvo." "E você acha que isso me assusta?" Rafael a olhou surpreso. "Deveria." "Rafael Montenegro", ela disse firmemente, pegando o rosto dele entre as mãos.
Se você acha que vou sair correndo na primeira tempestade, não me conhece muito bem. Enfermeira de UTI não tem medo de turbulência. O alívio que ele sentiu foi tão intenso que teve vontade de chorar. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E vamos passar por isso juntos. 2 semanas depois, quando a investigação estava no auge e a imprensa especulativa em polvorosa, Camila fez algo que surpreendeu até mesmo Rafael. Usou seu blog pessoal para escrever um texto poderoso sobre julgamento prematuro e linchamento virtual, sem citar nomes, mas claramente defendendo a presunção de inocência. Por que você fez isso? Rafael perguntou quando leu o post emocionado. Porque você faria o mesmo por mim e porque acredito na justiça. O texto viralizou, sendo compartilhado milhares de vezes. Outras personalidades da internet, influenciadores e até alguns colegas empresários começaram a manifestar apoio a Rafael, criando uma onda contrária à narrativa sensacionalista da mídia. Mas a surpresa maior estava por vir. Sofia, que havia se tornado uma expert em pesquisa na internet para seu blog de resenhas, decidiu ajudar a investigar quem poderia ter feito a denúncia contra Rafael. O que ela descobriu deixou todos chocados. "Mamãe, olha o que eu achei", ela disse numa manhã de sábado, mostrando o tablet durante o café da manhã. Na tela estava uma matéria antiga de um jornal econômico sobre uma empresa concorrente da TechVision. "O que é isso, amor?", Camila perguntou, sem entender. "Lembra que a professora de informática disse que tudo na internet deixa rastro? Então, eu pesquisei sobre as pessoas que comentam coisas ruins sobre o Rafael na internet e uma delas trabalha numa empresa que compete com ele." Rafael pegou o tablet e leu a matéria. Era sobre a DataTech Solutions, uma empresa que havia perdido 3 licitações importantes para a TechVision nos últimos 2 anos. O CEO, Ricardo Valente, havia dado algumas declarações ácidas sobre vantagens competitivas desleais na época. "Sofia, você é um gênio", Rafael disse, beijando a testa da menina. "Mas como você pensou em procurar isso?" "Vi num filme que quando alguém acusa outra pessoa de crime, geralmente é porque quer alguma coisa. Então pensei, quem se beneficiaria se sua empresa ficasse com problemas?" A lógica simples da criança havia encontrado uma pista que os advogados de Rafael não haviam considerado. Mais investigação revelou que a DataTech havia contratado uma empresa de consultoria especializada em inteligência competitiva, um eufemismo para espionagem corporativa, no mês anterior à denúncia. Com essas informações, Dr. Roberto conseguiu rastrear a origem da denúncia e provar que havia sido fabricada com documentos falsificados. A Receita Federal encerrou a investigação em 3 dias e Ricardo Valente acabou sendo indiciado por calúnia e falsificação de documentos. "Como posso agradecer vocês duas?", Rafael perguntou quando tudo terminou, abraçando Camila e Sofia no sofá do apartamento delas. "Fazendo uma coisa por mim", Sofia disse com a seriedade de uma adulta. "Qualquer coisa. Casa com a mamãe." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Camila ficou vermelha. Rafael engasgou com o refrigerante. E Sofia os olhou como se tivesse dito a coisa mais óbvia do mundo. "Sofia!" Camila finalmente conseguiu falar. "O quê? Vocês se amam, se cuidam, e o Rafael até dança quadrilha mal. Mas dança. E além disso", ela acrescentou pragmaticamente, "seria mais prático. Ele mora sozinho naquele apartamento gigante e a gente mora neste pequeno. Faz sentido econômico." Rafael não conseguiu parar de rir. "Ela tem razão sobre a parte econômica." "Rafael!" Agora foi a vez dele ser repreendido por Camila. Desculpa. Mas, Sofia, casamento é uma decisão muito séria." "Eu sei. É por isso que vocês precisam pensar direito.
Mas não demorem muito, porque eu já tenho 8 anos e quero um irmãozinho antes dos 10. Desta vez, foi Camila quem engasgou com a bebida. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Rafael e Camila conversaram na varanda sobre o comentário da menina. Ela não tem papas na língua, Camila disse, ainda constrangida. É uma das coisas que mais amo nela e em você. Rafael pegou a mão dela. Camila, Não vamos ter essa conversa agora. Ela interrompeu suavemente. Ainda estamos nos conhecendo, construindo nossa relação. Tem razão. Desculpa pela pressão da Sofia. Não precisa pedir desculpa. E Rafael? Sim. Quando eu estiver pronta para essa conversa, você será o primeiro a saber. Rafael sorriu, beijando a mão dela. Vou esperar o tempo que for necessário. Mas, no fundo, ele já sabia qual seria sua resposta quando esse momento chegasse. E tinha certeza de que Camila também sabia. Setembro chegou com aquele clima típico da primavera paulistana. Dias alternadamente quentes e frios, chuvas repentinas que deixavam o ar mais limpo e um sentimento geral de renovação. Para Rafael e Camila, os últimos 3 meses haviam consolidado uma rotina gostosa e natural. Cafés da manhã na padaria do Bexiga, almoços rápidos quando os horários permitiam, jantares no apartamento dela com Sofia e fins de semana explorando a cidade juntos. Sofia havia sido aprovada no processo seletivo da Academia Futuro por mérito próprio, exatamente como Camila desejara. A menina estava radiante com a nova escola, sempre contando sobre os projetos inovadores e os colegas inteligentes. O blog de resenhas dela havia crescido tanto que uma editora pequena a convidou para ser embaixadora mirim de livros infantis. Ela vai ser mais bem-sucedida que nós dois juntos, Rafael comentou numa tarde de domingo, vendo Sofia gravar um vídeo resenha sobre O Pequeno Príncipe no tablet. Sem dúvida, Camila concordou, passando um café coado na cozinha. Às vezes me assusta a maturidade dela. Foi nessa atmosfera de tranquilidade doméstica que a primeira reviravolta chegou. Rafael estava verificando e-mails no notebook quando recebeu uma mensagem que fez seu coração parar por alguns segundos. Remetente: helena.andrade.montenegro@gmail.com. Assunto: precisamos conversar. Rafael: sei que deve estar surpreso ao receber este e-mail depois de tanto tempo. Li sobre a investigação, que bom que se resolveu, e sobre seu novo relacionamento. Precisamos conversar urgentemente. É sobre nós. Helena, sua ex-esposa, que havia desaparecido de sua vida 5 anos atrás, após o divórcio, levando consigo metade de seus bens na época e deixando apenas a informação de que iria se encontrar morando em Portugal. Algum problema? Camila perguntou, notando sua expressão alterada. Rafael hesitou por um momento, depois decidiu pela honestidade completa. Minha ex-esposa mandou um e-mail. Quer conversar comigo? Ah! Camila parou de mexer. O café, processando a informação. Depois de 5 anos? É bem conveniente, não acha? Logo depois que a investigação provou minha inocência e meu patrimônio voltou a estar seguro. O que você vai fazer? Vou responder que não temos nada para conversar. Nossa história acabou há muito tempo. Camila se aproximou, sentando ao lado dele no sofá. Rafael, talvez você devesse pelo menos descobrir o que ela quer. Às vezes, questões mal resolvidas do passado podem afetar o presente. Você tem certeza? Não vai se incomodar? Vou confiar em você. Sempre confiei. Rafael respondeu o e-mail, marcando um encontro para a sexta-feira seguinte em um café neutro no Itaim Bibi. Passou a semana ansioso, especulando sobre as intenções de Helena. Helena chegou pontualmente ao encontro e Rafael teve que admitir que ela ainda era uma mulher atraente. Aos 40 anos, mantinha a elegância natural que sempre a caracterizou.
cabelos loiros, bem cortados, roupas de grife discretas, mas caras, postura confiante. Mas havia algo nos olhos dela que ele não lembrava. Uma vulnerabilidade, talvez até mesmo arrependimento. Você está bem, Rafael, ela disse depois dos cumprimentos formais. Mais magro, mais sereno. Obrigado. E você? Como foi Portugal? Complicado. Helena suspirou, mexendo o açúcar no café. Rafael, vou ser direta. Cometi um erro enorme quando te deixei. Helena, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Em Portugal, me envolvi com um empresário. Achei que havia encontrado o grande amor da minha vida, alguém que me daria a atenção que eu achava que você não me dava. Rafael escutou em silêncio, pressentindo onde a conversa estava indo. Ele me usou, Rafael. Pegou meu dinheiro, o dinheiro do nosso divórcio, para investimentos fraudulentos e desapareceu. Perdi tudo. Sinto muito, Helena, mas não entendo o que isso tem a ver comigo. Tem a ver porque percebi que o que tínhamos era real, sólido, e eu joguei tudo fora por uma fantasia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Rafael, eu quero voltar. Quero que a gente tente de novo. O silêncio que se seguiu foi carregado. Rafael olhou para a mulher que um dia amou, ou pensou que amou, e sentiu nada, nem raiva, nem mágoa, nem nostalgia. Apenas uma estranha compaixão. Helena, nossa história terminou há 5 anos. Muito tempo antes do divórcio, na verdade. Mas você me amava. Amava sim, mas éramos incompatíveis. Você queria um marido que fosse apenas seu, e eu estava obcecado em construir a empresa. Você queria glamour e vida social, eu queria trabalhar até tarde. Não deu certo porque não deveria dar certo. As pessoas mudam, Rafael. Eu mudei. Eu também mudei. E hoje estou apaixonado por outra pessoa. Helena tentou uma última cartada. Essa enfermeira... Rafael, ser realista. O que vocês têm em comum? Ela vem de um mundo completamente diferente do seu. É exatamente isso que torna nosso relacionamento especial. Rafael interrompeu firmemente. Camila me conecta com a vida real, com valores genuínos. Me faz querer ser uma pessoa melhor. E o dinheiro? Ela não está interessada na sua fortuna? Essa é a diferença entre vocês duas, Helena. Camila me ama apesar do dinheiro, não por causa dele. O encontro terminou com Helena chorando silenciosamente e Rafael sentindo-se curiosamente liberto. Finalmente, havia fechado aquele capítulo de sua vida. Quando chegou ao apartamento de Camila naquela noite, ela estava ajudando Sofia com um projeto escolar sobre sistema solar. Como foi? Perguntou discretamente, enquanto Sofia estava concentrada pintando Saturno. Esclarecedor, Rafael respondeu. Ela quer voltar. Camila parou de cortar papel colorido, mas sua voz permaneceu calma. E você? Disse que não, que estou apaixonado por outra pessoa. O sorriso que ela lhe deu valeu mais que qualquer declaração de amor. 3 semanas depois, veio a segunda reviravolta, esta muito mais impactante. Camila havia desmarcado o café da manhã, alegando que estava meio enjoada, e Rafael ficou preocupado. No dia seguinte, ela ligou, pedindo para conversarem urgentemente. Encontraram-se no apartamento dela. Sofia estava na escola, então tinham privacidade. Camila estava visivelmente nervosa, andando de um lado para outro da sala. Rafael, preciso te contar uma coisa. Você está me assustando. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Estou grávida. O mundo parou por alguns segundos. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas não de forma ruim. Era choque, surpresa, uma mistura de medo e alegria que o deixou completamente sem palavras. Você tem certeza? Fiz 3 testes. Todos positivos. Rafael se sentou pesadamente no sofá, tentando processar a informação. E
Como você está se sentindo em relação a isso? Confusa, Camila admitiu, sentando ao lado dele. É uma notícia inesperada, mas não é uma notícia ruim. Para mim também, Rafael disse suavemente, pegando a mão dela. Assustadora, mas não ruim. Tem mais uma coisa, Camila continuou hesitante. O quê? Lembra que eu te contei sobre aquele programa de mestrado em enfermagem neonatal na USP? Sim, fui aceita, com bolsa integral e ajuda de custo. Rafael sentiu o universo conspirar de forma irônica. A mulher que ele amava estava grávida e, simultaneamente, havia sido aceita no programa dos sonhos que exigiria dedicação integral. Camila, isso é incrível. Você merece muito essa oportunidade. Mas e agora? Como vou fazer mestrado grávida? Como vou conciliar estudos, gravidez, Sofia? A gente dá um jeito, Rafael disse sem hesitar. Não sei como ainda, mas a gente vai dar um jeito. Você não vai desistir do seu sonho por isso. Você tem certeza? Absoluta. Ele a beijou ternamente. Vamos ter um bebê, Camila. Nosso bebê. Quando Sofia chegou da escola e soube da notícia, sua reação foi típica dela. Prática e entusiasmada. Eba, eu vou ser irmã mais velha. Depois ficou pensativa. Posso escolher o nome? Vamos decidir juntos. Camila riu. E agora vocês vão ter que casar mesmo, né? Porque bebê precisa de família completa. Rafael e Camila se entreolharam, ambos sorrindo. A sabedoria simples de Sofia, mais uma vez, havia ido direto ao ponto. É, Rafael disse, pegando a mão de Camila. Acho que vamos ter que casar mesmo. Acho que sim, Camila concordou, e havia alegria genuína em seus olhos. Naquela noite, deitados juntos na cama, planejando um futuro que havia mudado completamente em questão de horas, Rafael se deu conta de que nunca havia sido tão feliz. Assustado, sim, ansioso com as mudanças, claro, mas profundamente, genuinamente feliz. Rafael? Sim, eu te amo, e amo a família que estamos construindo. Eu também, mais do que imaginei ser possível amar. Lá fora, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e movimento, mas dentro daquele apartamento simples na Saúde, dois corações batiam no mesmo ritmo, planejando um futuro cheio de desafios e possibilidades infinitas. Dezembro chegou com aquele calor característico do verão paulistano, mas também trouxe consigo uma energia especial de renovação e esperança. Rafael e Camila haviam passado os últimos 2 meses organizando suas vidas de forma a acomodar todas as mudanças que estavam por vir. Camila estava com 4 meses de gravidez, radiante e determinada a cursar o mestrado mesmo grávida. Sofia havia se adaptado perfeitamente à ideia de ser irmã mais velha e já fazia planos elaborados para ensinar tudo sobre a vida ao bebê. O pedido de casamento havia acontecido de forma simples e perfeita. Durante um almoço de domingo no Parque Ibirapuera, enquanto Sofia alimentava os patos, Rafael se ajoelhou na grama e ofereceu a Camila um anel de diamante solitário. Elegante, mas não exuberante, exatamente do jeito que ela gostava das coisas. Camila dos Santos Oliveira, você aceita construir uma família comigo, oficialmente? Rafael Montenegro. Ela havia respondido com lágrimas nos olhos. Aceito, mas só se você prometer que vamos fazer isso como parceiros, não como salvador e salvada. Prometo, para sempre. Agora, 3 semanas antes do Natal, Rafael estava finalizando o projeto que ocupara seus pensamentos desde a festa junina do hospital. A Fundação Camila e Sofia Montenegro. Ela havia insistido para que levasse o nome das 2 mulheres mais importantes de sua vida. Uma instituição dedicada a apoiar mães solo e suas famílias, oferecendo bolsas de estudo, capacitação profissional e suporte psicológico. Dr. Roberto, quero que seja algo sólido e duradouro, Rafael explicava ao advogado em seu escritório. Não uma caridade pontual.
mas uma instituição que realmente transforme vidas. O orçamento inicial está impressionante, Rafael. 50 milhões de reais no primeiro ano? É só o começo. Quero que Camila seja a diretora executiva após terminar o mestrado. Ela entende as necessidades dessas mulheres porque viveu essa realidade. E ela já aceitou? Ainda não ofereci formalmente. Quero apresentar o projeto completo no jantar de Natal. O jantar de Natal seria especial. A primeira celebração oficial da nova família que estavam formando. Rafael havia insistido para que fosse em seu apartamento, que estava sendo reformado para acomodar confortavelmente Camila e Sofia. O espaço, antes frio e impessoal, ganhara cores quentes, plantas, fotografias e aquela bagunça gostosa que caracteriza uma casa onde crianças realmente vivem. Na véspera do jantar, porém, Rafael recebeu uma ligação que quase o fez desistir de toda a surpresa. Era Helena, mais uma vez. Rafael, sei que você deve estar ocupado com os preparativos do casamento, mas preciso te ver. É urgente. Helena, já conversamos sobre isso. Não temos mais nada a discutir. É sobre a investigação da Receita. Descobri algo importante. Contra seu melhor julgamento, Rafael concordou em encontrá-la rapidamente no café do Itaim. Desta vez, Helena estava diferente. Cabelos desarrumados, roupas simples, uma aparência de quem havia passado noites em claro. Helena, o que é isso? A investigação já foi encerrada. Eu sei quem realmente fez a denúncia contra você, ela disse sem preâmbulos. E por quê? Rafael franziu o senho. Nós já sabemos. Foi o Ricardo Valente da Datatec. Não foi ele quem iniciou tudo, Rafael. Ele foi apenas o executor. Helena respirou fundo. Fui eu. O mundo parou ao redor de Rafael. O quê? Quando soube que você estava investigando meus investimentos fracassados em Portugal, pensei que ia tentar me processar para recuperar o dinheiro do divórcio. Fiquei desesperada, com medo de ir para a cadeia. Suas palavras saíam atropeladas. Procurei o Ricardo, que todos sabem que te odeia, e sugeri que denunciasse suas empresas. Pensei que se você tivesse problemas legais, ficaria ocupado demais para me perseguir. Rafael sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Você tentou destruir minha empresa porque estava com medo de consequências que existiam apenas na sua cabeça? Eu sei que foi terrível, mas... Terrível? Rafael se levantou bruscamente. Helena, você quase arruinou 15 anos de trabalho honesto. Prejudicou meus funcionários, meus sócios, pessoas inocentes. Eu sei. Por isso estou confessando. Quero me entregar à polícia, assumir a responsabilidade. Por quê? Culpa? Ou mais uma tentativa de manipulação emocional? Helena começou a chorar. Porque percebi que te amo. De verdade, Rafael. E pessoas que amamos de verdade merecem a verdade. Rafael a olhou por um longo momento, sentindo uma mistura de nojo e pena. Helena, você não me ama. Você ama a segurança que eu representava. Existe uma diferença enorme, mas... não. Rafael foi firme. Você vai se entregar às autoridades e assumir as consequências dos seus atos. E depois vai sair da minha vida para sempre. Se aparecer perto de mim, da Camila ou da Sofia novamente, vou conseguir uma ordem de restrição. Deixou Helena chorando no café e voltou para casa com o coração pesado, mas também aliviado. Finalmente, todos os fantasmas do passado estavam sendo enterrados definitivamente. No dia do jantar de Natal, o apartamento de Rafael estava transformado. Uma árvore de 3 metros ocupava o canto da sala, decorada com enfeites que Sofia havia feito na escola e luzes douradas que criavam uma atmosfera mágica. A mesa estava posta para 3, com louças especiais e um arranjo de flores vermelhas no centro. Camila chegou usando um vestido verde esmeralda que realçava sua barriga de grávida, radiante e feliz.
Sofia correu para abraçar Rafael, animada com os presentes que já estavam debaixo da árvore. "Posso abrir um agora?" ela perguntou com os olhos brilhando. "Depois do jantar", Rafael disse, bagunçando seus cabelos cacheados. "Mas tenho uma coisa especial para mostrar para vocês duas antes." Conduziu-as até o escritório, onde havia montado uma apresentação completa sobre a Fundação Camila e Sofia Montenegro. Durante 20 minutos, explicou cada aspecto do projeto. Os programas de bolsas, as parcerias com universidades, os cursos de capacitação profissional, o apoio psicológico. O objetivo, ele concluiu, é criar uma rede de suporte real para mães que estão criando filhos sozinhas, para que elas tenham as oportunidades que merecem sem precisar abrir mão da maternidade. Camila estava visivelmente emocionada. "Rafael, isso é incrível, mas por que nossos nomes?" "Porque vocês duas me ensinaram o verdadeiro significado de família, força e amor incondicional." Rafael segurou as mãos dela. "E porque quero que você seja a diretora executiva, quando terminar o mestrado, claro." Eu não sei o que dizer." "Diga que sim." Sofia interveio pragmaticamente. "Assim você pode ajudar outras mães, igual você ajudou a si mesma." Camila riu através das lágrimas. "Como posso recusar um argumento desses?" O jantar foi perfeito. Chester assado com farofa da melhor, rabanada de sobremesa e muita conversa sobre planos para o futuro. Quando finalmente abriram os presentes, Sofia ganhou uma estante nova para seus livros crescentes e um kit profissional para gravar vídeos. Camila ganhou uma joia simples, mas significativa. Um colar com 3 pedras representando ela, Sofia e o bebê que estava chegando. "E você?" Camila perguntou. "Qual é o seu presente?" Rafael olhou ao redor, para a árvore de Natal que Sofia havia ajudado a decorar, para a mesa com restos de uma ceia em família, para a mulher grávida que amava e a menina esperta que havia se tornado sua filha do coração. "Eu já tenho", disse simplesmente. "Tenho vocês duas, tenho nossa família." Mais tarde, quando Sofia estava dormindo e eles dois ficaram sozinhos na varanda, observando os fogos de artifício antecipados que já começavam a explodir no céu de São Paulo, Camila fez uma confissão. "Sabe, Rafael, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, que saímos daquela reunião de ex-alunos e chegamos até aqui." "É real", ele garantiu, beijando sua testa. "E vai ficar ainda melhor. Nossa filha vai crescer numa família cheia de amor. Sofia vai se tornar a escritora mais famosa do Brasil. Você vai revolucionar o apoio a mães solteiras. E você? Eu vou ser o homem mais sortudo do mundo, todo santo dia." Quando os sinos das igrejas badalaram meia-noite anunciando o Natal, eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, sabendo que haviam construído algo raro e precioso. Uma família baseada no amor verdadeiro, respeito mútuo e a certeza de que os melhores dias ainda estavam por vir. 6 meses depois, na festa junina do Hospital das Clínicas, exatamente 1 ano após seu primeiro encontro oficial, Rafael e Camila se casaram numa cerimônia simples, cercados pelos amigos de trabalho dela, pelos funcionários da TechVision e por Sofia, que serviu como madrinha com o maior orgulho do mundo. Quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, eles se olharam e sorriram, sabendo que já haviam passado por todos esses testes e saído vitoriosos. A pequena Helena Montenegro nasceu 3 meses depois, numa manhã ensolarada de outubro, pesando 3,2 kg e chorando com a força dos pulmões saudáveis. Sofia segurou a irmãzinha no colo com cuidado infinito e declarou: "Pronto, agora nossa família está completa." E estava mesmo.